Bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã, neste momento de culto ao Senhor, de adoração a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, e também um momento de homenagem às mães. Parabéns a todas as mães que estão aqui presentes, as mães que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, né? Somos muito gratos por vocês, né? E realmente queremos honrá-los, queremos orar por vocês nesse dia tão especial. E como parte dessa programação do culto, nós temos agora o momento da palavra, da ministração, da mensagem. E eu quero, nessa manhã, falar a vocês uma palavra que está ligada a essa temática, né? Eu quero falar sobre uma mãe inspiradora. Mas antes disso, apenas um comentário, né? O Dia das Mães, como nós conhecemos hoje, surgiu no início do século passado, por volta de 1908, idealizado por uma jovem chamada Ana Jarvis, para homenagear a sua mãe falecida. Essa data foi oficializada nos Estados Unidos em 1914, se espalhou pelo mundo, e aqui no Brasil, a partir de 1932. Né? Então, não é uma data bíblica, mas é uma data que nós, como igreja, aproveitamos para homenagear, para agradecer as mães da nossa comunidade e também honrá-las, orar por elas. Que Deus abençoe ricamente as nossas mamães. E a palavra, então, que eu quero trazer aos irmãos nessa manhã é sobre uma mãe inspiradora. A Bíblia, na verdade, traz a história. A Bíblia, sobretudo, é um livro que conta histórias, irmãos, desde a criação, né? E está contando algumas histórias futuras que ainda não aconteceram, né? São as profecias. Mas a Bíblia conta a história de muitas mulheres que se tornaram modelo, que se tornaram inspiração, não só para outras mulheres, mas também para todos nós, para os homens, para pais, mães, filhos e filhas. E a história sobre a qual eu quero falar nessa manhã é a história de uma mulher que se chama Ana. E o texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 1 em diante. Esses 3 primeiros capítulos do livro de Samuel, ele conta a história de 2 famílias, a família de Elcana e a família de Eli. E são 2 famílias bem diferentes, com histórias diferentes, mas eu gostaria de focar na história de Ana, que pertence à família de Elcana. Então, 1 Samuel, capítulo 1, esses versículos, eu peço que você abra a sua Bíblia aí, eu não sei se... lá, isso, vai ser projetado também. Como essa história, ela está a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, nós não vamos ler os 3 capítulos, então eu vou ler parte desses capítulos. Então, primeiro, Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Elcana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Agora, versículo 6, do mesmo capítulo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Versículo 8 em diante agora. Versículo 8 em diante. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou,
quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar continuamente ao Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não penses que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Agora, meus irmãos, nós vamos pular para o versículo 24 e 25. Vamos ler o 19 primeiro. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, estou lendo o 19, tá? Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Agora sim o 24. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Irmãos, agora do capítulo 2, nós vamos ler o versículo 18 ao 21. Capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: que o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim, o Senhor abençoou Ana, e ela
engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Agora, irmãos, lá no capítulo 3, para encerrar a leitura, versículo 19 ao 21. Vamos lá, capítulo 3 agora. 19. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan a Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós acabamos de ler. É a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade que nos liberta, que nos santifica, que nos transforma, que alimenta a nossa alma. Então agora, ao nos colocar diante do Senhor, para esse momento da pregação da palavra, pedimos que fale ao nosso coração. Espírito Santo tenha liberdade de se mover entre nós. O Senhor conhece o coração e a necessidade de cada pessoa que está aqui. Venha ao encontro dela, em nome de Jesus, que nós sejamos totalmente ministrados pelo Senhor, pela pregação da palavra. Que todas as barreiras, que todos os obstáculos ao entendimento da palavra, que tudo aquilo, Senhor, que vem para roubar a preciosa semente, em nome de Jesus nós repreendemos agora. Dá-nos um coração atento, um ouvido atento e um coração preparado para ouvir e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos com gratidão. Amém. Meus irmãos, a história de Ana é uma história bastante comovente, porque Ana retrata muito das nossas histórias. O nome Ana significa graça, graciosa ou favorecida. E ela era esposa, uma das esposas, deste homem chamado Eucana. E vale lembrar aqui que na cultura hebraica daquela época, a cultura que essa família viveu, a poligamia era algo permitido. Ou seja, um homem podia ter quantas mulheres pudesse sustentar. E especialmente quando um homem se casava com uma mulher que não podia gerar, uma mulher estéril, ele tinha todo o direito de se casar com uma segunda mulher. De forma que Ana fazia parte dessa situação. E aqui, a Ana, ela vivia um grande conflito. Não porque o marido tinha uma segunda esposa, mas porque ela não podia ter filhos. E, novamente, é importante lembrar que nessa cultura, uma mulher sem filhos, uma mulher que não podia ser filhos, ela vivia um grande sofrimento, porque a infertilidade era vista como um grande infortúnio, como falta da bênção de Deus, como uma vergonha e uma insegurança social. Para uma mulher estéril, isso era extremamente pesado, trazia grande sofrimento e angústia, e causava exclusão social. E, para piorar a situação da Ana, a sua rival, a segunda mulher de Eucana, a Penina, competia com ela, rivalizava com ela, pelo amor do marido, e usava exatamente esse argumento: você não pode ter filhos, e eu tenho muitos filhos. Então tudo isso, irmãos, era um peso muito grande para o coração de Ana. A Bíblia diz aqui no versículo 6 que Ana se sentia profundamente irritada. Então essa era a situação dela. No entanto, chega um dia que essa história muda. Porque quando Ana vai ao lugar do culto com toda a sua família, no momento da adoração,
ela se quebranta diante de Deus e com amargura de alma, ela ora ao Senhor. E ela faz um voto. E ela diz: Senhor Deus, se o Senhor olhar para mim, se compadecer de mim, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei ao Senhor, para que ele viva todos os dias na sua presença, ele seja um ministro de Deus. E o que acontece é que mesmo que Ana não tivesse sido bem compreendida pelos homens ou pelo sacerdote que ali estava, o Eli, porque ele olha para ela, orando tanto tempo, não havia palavras, não havia som, só via os lábios mexendo, e ele pensa consigo: essa mulher está embriagada. E ele a repreende, dizendo: ó mulher, até quando você vai ficar assim? Afasta de ti esse vinho. No entanto, ela diz: eu não estou embriagada, eu estou orando ao Senhor. Eu estou clamando a Deus pela minha dor, pelo meu sofrimento. E ele diz: então que o Senhor, o Deus de Israel, ouça e responda a sua oração. Deus ouviu e respondeu a oração, porque ao voltar para casa, e na sua intimidade com seu marido, Ana fica grávida. E aquilo muda a história dessa mulher, porque depois, tempo de gestação, nasce um filho homem, a quem ela chama de Samuel, que quer dizer Deus ouve, ou em outra tradução, o nome de Deus. Algum tempo depois, Samuel então cresceu, e quando chegou a idade do Samuel de ser desmamado, a Ana conversa com seu marido e diz assim: olha, eu vou entregar este filho lá no lugar, no tabernáculo de Deus, lá em Silo. Silo é a cidade onde ficava o tabernáculo. Eu vou entregar para que ele viva lá, para que ele seja criado pelos sacerdotes dali, para que ele sirva ao Senhor. E o marido dela diz a ela: faz aquilo que está no seu coração. E mais ou menos, alguns estudiosos dizem, com cerca de 7 anos de idade, ela leva Samuel e o entrega para o sacerdote Eli. E naquele momento, ela diz para ele: talvez você não se lembre, mas eu sou aquela mulher que esteve aqui um tempo atrás, anos atrás, orando ao Senhor, aflita e amargurada, e Deus ouviu a minha oração, porque eu orava por este menino, e o Senhor ouviu, e o Senhor respondeu. E ela então consagra Samuel para viver ali, dedicado ao Senhor. Diante dessa grande renúncia, deste grande ato de fé, meus irmãos, Deus respondeu a coragem e a generosidade de Ana, porque ela entregou agora o seu único filho. E Deus respondeu a isso sendo muito mais generoso ainda, porque Deus deu a ela mais 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. A generosidade de Ana abriu espaço para a generosidade de Deus. E diante dessa grande bênção, irmãos, o fruto da oração de Ana, o fruto da dedicação de Ana, da renúncia, da consagração, chamava-se Samuel. E como eu já disse, Samuel significa Deus ouve, ou o nome de Deus. Samuel cresceu no santuário, e desde criança, Deus começou a se revelar a ele. Deus levantou Samuel como um grande homem dentro da nação de Israel. Samuel, durante a sua vida, desenvolveu 3 importantes funções na nação. Ele se tornou sacerdote, ele se tornou profeta e ele se tornou juiz. E ele então se tornou um dos profetas mais importantes deste período da história do povo de Israel. Como sacerdote,
ele ministrava e ele intercedia pelo povo nos altares consagrados ao Senhor, levantado de maneira estratégica dentro do país. Como juiz, ele julgava as causas do povo e ele orientava as pessoas de acordo com os princípios e a vontade de Deus. Ele foi o último juiz na linhagem dos juízes de Israel. Um grande líder religioso e político. E ele participou da transição do sistema de liderança da nação, entre a era dos juízes e a era da monarquia. E como profeta, ele foi o grande profeta da era dos reis, pois ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Quando nós pensamos nesse grande homem de Deus, nós não podemos de forma nenhuma nos esquecer de Ana, a mãe de Samuel. Temos que entender que Samuel é fruto da oração de Ana. Antes de gerá-lo no ventre materno, ela o gerou no ventre espiritual. Samuel é fruto da educação de Ana. Porque a Bíblia, embora não nos conte detalhes, é muito fácil nós deduzirmos que ela o preparou desde bebê para servir a Deus. E ela o ensinou acerca do Senhor. Ela o ensinou e o preparou para morar no santuário de Deus. E ao entregá-lo para ser criado pelos sacerdotes, Samuel recebeu todo o conhecimento e treinamento necessário para cumprir esses 3 importantes ofícios: sacerdote, profeta e juiz. Samuel também é fruto da entrega de Ana. Ao receber Samuel como uma dádiva de Deus, Ana não se apegou mais a ele do que ao Senhor. Porque seria muito fácil para ela, como mãe, abraçar esse filho, que naquele momento era o único, e dizer: jamais vou entregá-lo. Mas, pelo contrário, ela o devolveu a Deus, porque ela entendeu que Deus o deu, e que no frigir dos ovos, ele pertencia a Deus. Então ela consagrou ele para viver e servir de tempo integral ao Senhor. E ao invés de perder, irmãos, ao invés de prender, de segurar, de reter, ela o entregou. E por conta disso, Deus pôde levantar esse grande líder para a nação de Israel. Por conta disso, Deus a abençoou ainda mais, concedendo a ela, ao todo, 6 filhos. E uma verdade que fica muito evidente na história dessa mulher, meus irmãos, é o fato de que Deus pode mudar e restaurar a vida de qualquer pessoa. Deus pode mudar e restaurar a vida de qualquer mãe, de qualquer pai, de qualquer mulher, de qualquer homem. Ele pode fazê-lo. E o que nós aprendemos aqui? O que podemos aprender da história de Ana? Eu gostaria de destacar 4 coisas. Primeiro, eu quero falar: encontre o seu lugar em Deus. É importante aprendermos que todos nós temos um lugar diante do altar de Deus. Nós precisamos encontrá-lo. O sofrimento de Ana, irmãos, retrata para nós o sofrimento de todos. Ana sofreu como mulher, sofreu como esposa, como mãe, mas o sofrimento dela retrata o sofrimento de todos, porque o sofrimento existe na vida de todos nós, de uma forma ou de outra. O sofrimento existe na vida de mães, de pais, de homens e mulheres, de adultos, de jovens, de criança. A Bíblia diz que Ana era uma mulher atribulada de espírito. Quantas pessoas atribuladas no espírito não estão entre nós? Aqui na igreja,
dentro da nossa família, dos nossos familiares, pessoas que estão no nosso local de trabalho ou de escola. Pois é. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? João 16:33, no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos neste mundo, nós estamos suscetíveis às aflições da vida. No entanto, nós precisamos encontrar o nosso lugar em Deus, porque este lugar pode mudar a nossa vida. Quando nós entramos neste lugar, a Bíblia diz que no dia da adoração, Ana se colocou diante do Senhor. No dia da adoração, Ana se apresentou diante do Senhor. Ela não foi vencida pelo seu sofrimento. Ela não se tornou prisioneira da sua autopiedade. Ela não se deu por vencida diante da sua dor. Ela reagiu. E ela foi buscar a presença de Deus. Enquanto as pessoas estavam celebrando, Ana estava quebrantada diante de Deus, falando a sua dor. E pedindo a Deus para mudar a sua história. Ela derramou a alma diante do Senhor e foi ouvida por Ele. Meus irmãos, isso nos ensina que nós também podemos nos achegar e derramar a nossa alma diante de Deus, porque Ele sabe do nosso sofrimento pessoal e particular. As pessoas não sabem, mas Deus sabe. Então eu aprendo que diante do sofrimento eu preciso reagir. Diante do sofrimento eu preciso vencer as cadeias que me prendem, as cadeias da autopiedade, o desânimo, a fraqueza, e eu preciso buscar este lugar em Deus, eu preciso reagir. A segunda coisa, irmãos, que nós podemos aprender aqui na história de Ana, é: use os recursos espirituais. Todos nós temos da parte de Deus recursos espirituais, para que nós possamos enfrentar os dias difíceis da vida, as fases difíceis, o sofrimento e a dor. E quais são esses recursos? A Bíblia fala sobre várias coisas. A palavra de Deus é um grande recurso espiritual, que nós podemos lançar mão e usar. A armadura espiritual, como descrita em Efésios capítulo 5, vestindo toda a armadura de Deus, é um recurso espiritual. O louvor é um recurso espiritual. A Bíblia nos conta diversas histórias de homens e mulheres que, quando enfrentaram grandes batalhas, entraram diante de Deus em adoração, e Deus agiu de maneira sobrenatural a favor deles. A fé é um grande recurso espiritual. A autoridade que nós temos no nome de Jesus é um recurso espiritual. Onde Jesus fala que no seu nome nós temos poder de pesar serpentes e escorpião, e nada nos fará dano. Mas sobretudo, a oração. A oração é a melhor arma para que nós possamos enfrentar o sofrimento e a dor. A oração é a melhor terapia à disposição de todos nós. Porque nós vemos no exemplo de Ana, ela derrama a sua alma diante do Senhor. Aonde estava a dor de Ana? Aonde estava o sofrimento de Ana? Aonde estava a vergonha de Ana? A tristeza, o medo, a ansiedade, a angústia? Na sua alma. Por isso, quando ela entra diante de Deus, ela derrama a sua alma diante do Senhor. Ela entrega o sofrimento, ela entrega a ansiedade, ela entrega a angústia. E ela é ouvida e atendida por Deus. Nós também, irmãos, devemos nos aproximar, nos achegar ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá para nós no livro de Tiago: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Nós também devemos nos achegar e nos entregar. Todos nós temos aflições, temos angústias, passamos por tempos de tristeza, de depressão, de ansiedade, de dor. Quem não tem?
Mas ouçam a voz de Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. A oração é a nossa maior e melhor arma contra as agruras da vida. A oração é a nossa maior e melhor arma contra os ataques das trevas. Quem aqui não enfrenta os ataques espirituais do reino das trevas? A Bíblia diz claramente sobre isso. Diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os governadores deste mundo tenebroso. Por isso Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Jesus também nos ensina a orar e vigiar para não cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Por isso, devemos usar continuamente todos os recursos espirituais que nós temos concedidos da parte de Deus. Porque são com esses recursos que nós venceremos. Posso ouvir um amém, irmãos? Que nós venceremos as batalhas da vida. Glória a Deus. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui na história de Ana, meus irmãos, faça o melhor na função e na oportunidade que Deus te deu. Então ouça, a família, na igreja, na sociedade, todos nós temos um papel, temos uma função a desenvolver. E nós somos exortados pela palavra de Deus a fazermos o nosso melhor. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E o contexto de Colossenses 3 é um contexto de trabalhadores, de servos. E Paulo ali está falando: olha, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, para Deus, não para os homens. Porque ele diz assim: porque a Cristo Senhor servis, é dele que vem a sua recompensa. Irmãos, uma palavra para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho. Todos nós temos papéis importantes dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E nós somos chamados a fazer o nosso melhor, na função que Deus nos deu. Como esposas, como mães, como maridos, como pais e como filhos. A Bíblia tem palavras muito específicas que orientam-nos de como nós devemos viver a vida do lar. Porque o lar é o nosso primeiro ministério. O lar antecede qualquer ministério na igreja. O lar antecede qualquer função na sociedade. Porque você já pensou, nós como ministro, estamos aqui ministrando, trabalhando, servindo o Senhor, e quando voltamos para casa, a nossa família está destruída, os relacionamentos não existem? Você já pensou, você como profissional, bem-sucedido, reconhecido, premiado, mas quando você volta para casa, cadê a família? Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a cuidar da nossa casa, fazer o nosso melhor. Ah, mas meu marido não reconhece, não valoriza. Faça para o Senhor. Ah, mas a minha mulher não reconhece, não valoriza, não elogia. Faça para o Senhor. Filhos, honre os seus pais. Obedeçam seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Ah, mas o meu pai não é legal, o meu pai não me ouve, o meu pai... Faça para o Senhor.
faça para a glória de Deus. Sabe quem pode mudar o coração do seu pai? Quem pode mudar o coração da sua mãe? Quem pode mudar o coração do marido, da esposa? Somente o Espírito Santo. E Ele faz isso através da nossa obediência. Quando nós obedecemos a Deus no desempenho das nossas funções, irmãos, nós abrimos porta de milagres dentro da nossa casa. Por quê? Porque aquele que nos acompanha, aquele que nos assiste, aquele que nós invocamos e agradamos, Ele pode mudar qualquer situação da nossa vida. Cumpra votos feitos a Deus. Ana fez isso. Ela não só educou Samuel, ela não só preparou Samuel, ela não só treinou Samuel para servir no santuário, mas ela cumpriu o voto que ela fez para com Deus. Irmãos, ninguém é obrigado a votar nada para o Senhor. Mas nós somos obrigados a cumprir os votos que fazemos. Por isso a Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos. A Bíblia diz que nós não devemos ser precipitados em fazer votos a Deus, porque Ele não se agrada de votos de tolos. Mas quando fazemos um voto, nós devemos cumpri-lo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5, Deuteronômio 23, versículo 21. Mas não apenas a Deus. Nós temos que manter a nossa palavra e cumprir os votos implícitos e explícitos dos nossos relacionamentos. O nosso papel como pai, como mãe, como filhos, nos impõe votos, como membros da nossa família. E nós precisamos cumprir, nós precisamos levar isso a sério. Porque nós estaremos fazendo isso para o Senhor. Quantos casais muitas vezes se esquecem dos votos que fizeram na noite, na cerimônia de casamento. Os anos vão se passando e a gente esquece do que é amar, do que é honrar, do que é cuidar, do que é respeitar, do que é ser fiel. São os votos da nossa aliança. E a Bíblia diz para nós, irmãos, lá no Salmo 15, o salmista pergunta assim: quem estará na presença de Deus? Quem habitará no seu tabernáculo? E aí ele vai descrevendo diversas coisas, e uma das coisas que ele fala, lá no versículo 4, ele diz assim: aquele que mesmo quando sofre dano, não muda a sua palavra, não volta atrás. Jesus nos ensina que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso? Então não adianta ficar enrolando, não é verdade? Se nós empenhamos a nossa palavra, nos comprometemos, como pais, como mães, como filhos, nós precisamos honrar esses compromissos que nós temos. E no caso de Ana, ela fez aquilo que ela tinha prometido, ela entregou Samuel e Samuel se tornou um grande homem. Irmãos, quando nós cumprimos o nosso papel, como mães, como pais, olha o que a Bíblia diz para nós, que os nossos filhos serão como flechas na mão de um guerreiro. Você imagina isso? Há um alvo. Então a missão dos pais, das mães, é atirar essa flecha para o alvo. Ana fez isso. Ela preparou Samuel e ela enviou Samuel. E Samuel se tornou um dos homens mais importantes do seu tempo na sua nação. E para os filhos, a Bíblia diz assim, que os filhos, eu vou ler esse texto agora, Provérbios 10, 1. Provérbios 10, versículo 1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Provérbios 17, 25.
O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem deu a luz. Então vocês entendem que essa relação familiar não é uma relação fácil, é uma relação muito complexa. Porque ao mesmo tempo que os pais precisam assumir responsabilidade na educação dos filhos, no treinamento dos filhos, essa responsabilidade, irmãos, não é da igreja, é dos pais. A igreja vem para te ajudar, a igreja entra como apoio. Mas se você não cumprir o seu papel de pai, o seu papel de mãe, na educação, na formação dos seus filhos, nós, a igreja, não conseguiremos cumprir. E isso vai custar caro. Pode escrever, custa muito caro. Os filhos, por sua vez, precisam se submeter à autoridade, à liderança dos pais. Neste momento em que as distâncias geracionais são tão grandes, nós precisamos seguir princípios, irmãos. Nós precisamos agir por princípios. Porque os princípios de Deus é que nos protegem. Os princípios de Deus é que abrem caminho para as bênçãos de Deus, na vida dos pais, na vida dos filhos, na vida dos filhos dos filhos. Veja bem, o mandamento de amar, de obedecer, aliás, e de honrar os pais, é um mandamento com promessa. E a promessa, o que é? Para que aumente os seus dias sobre a terra. O filho às vezes não sabe que a rebeldia dele está abreviando os dias dele na terra. Por isso nós precisamos ensiná-los. É bênção de Deus. E a última coisa aqui que eu quero mencionar como um aprendizado importante a partir da história de Ana é: confie continuamente no caráter de Deus. Confie, irmãos. Ana se entregou, confiou e descansou no Senhor. O versículo, tem um versículo ali que nós lemos, se eu não me engano, o versículo 18 do capítulo 2, que diz assim, que ela seguiu o seu caminho e o seu semblante já não era triste. Todos os pesos da alma ela entregou, e ela confiou, e ela descansou, e seguiu em paz. A Bíblia diz para nós, Hebreus 11:6, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para nós que Deus é fiel para recompensar aqueles que o buscam. A nossa recompensa não vem dos homens, a nossa recompensa vem do Senhor. Nós podemos sim passar por dias difíceis, nós podemos sim enfrentar sofrimento nessa terra, mas saibam, meus irmãos, que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos recompensa. Ele é o nosso protetor, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Ele é, meus irmãos, Ele é não só galardoador, mas Ele é generoso, além daquilo que podemos imaginar. Ana pediu um filho, Deus deu 6. Então, eu queria falar uma coisa para vocês aqui nesse ponto. Ana orou por um filho quando ele nem ainda existia. Talvez hajam pessoas aqui pelas quais ou para as quais nós podemos orar pelos filhos que ainda não existem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mãe. Mas não só para as mães, para você que é pai, avô, avó, tios e tias. Orem pelos filhos que existem. Orem pelos filhos que Deus já te deu. Orem pelos seus netos.
Orem pelos seus sobrinhos. Porque Deus pode não só trazer um filho à existência, mas Deus pode mudar a sorte de filhos que existem e estão caminhando em caminhos maus. Deus pode fazer isso. Ore por eles. Ana derramou o coração diante de Deus e Deus ouviu. Em cada situação da nossa vida, Deus ouve a nossa oração. E aqui vale a pena um parêntese. É verdade. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, e Deus vai agir de maneira pessoal, dentro da vida de cada um de nós. Talvez a resposta de Deus para a sua vida não seja a mesma para Ana, mas eu quero dizer para vocês que Deus tem respostas. E Deus pode mudar, e Deus pode transformar, e Deus pode resgatar. E finalmente, eu gostaria de concluir rapidamente para orarmos. Quando a gente reflete sobre a história da Ana, a grande verdade é, Deus ouve, Deus ouviu e respondeu à oração dessa mulher. Deus ouve e responde à nossa oração. O salmista Davi diz assim: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou das suas tribulações. E por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? Porque o Deus da Ana é o nosso Deus. Ele não mudou, Ele não envelheceu, Ele não caducou, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gerações mudam, mas o Senhor não muda. Ele é o mesmo. Todos nós vamos ter que enfrentar um dia uma penina na vida. Não é? Alguém que se coloca do lado para nos ridicularizar, para nos irritar. Situações que trazem sofrimento e dor. Todos nós. E o que faremos? Vamos chorar? Vamos chorar. Vamos lamentar? Vamos lamentar. Vamos sofrer? Vamos sofrer. Mas nós não podemos ser vencidos pelo sofrimento. Há um Deus que governa sobre os sofrimentos da vida humana. Há um Deus que tem poder de mudar o fluxo da nossa existência. Nós temos que ir a Ele. Temos que derramar a nossa alma na presença do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 113:9, que o Senhor é aquele que faz com que a solitária viva em família e seja alegre mãe de filhos. O Senhor pode mudar a sua história, mulher, a sua história, mãe, a sua história, pai. O Senhor pode mudar a história da nossa família. Então, diante disso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E eu quero perguntar para você, há algo que você gostaria, que você precisa, que Deus mude na sua vida, na sua família, na sua história? Há uma dor dentro de você que você quer expor diante do altar e na presença de Deus? Se houver, esse é o momento. Eu disse que ia falar sobre uma mãe inspiradora. E se é uma coisa que Ana nos inspira, é crer, é confiar, é depender de Deus, é buscá-lo. E ela inspira não só mães, não só mulheres, mas ela inspira a todos nós. Porque ela nos aponta para Deus. Então você pode agora colocar diante do Senhor a sua dor, o seu sofrer, a sua angústia, a sua necessidade. Você pode colocar diante de Deus a sua preocupação, o seu medo, a sua ansiedade. Você pode colocar diante de Deus. Ele está aqui e Ele é o mesmo. Então eu convido você a orar. Neste momento de oração, eu vou pedir, não sei se nós temos ali na mesa, colocar um fundo musical.
porque eu quero esse fundo assim, para que você possa se sentir mais à vontade para orar usando palavras, não apenas em pensamento, né? Mas orar falando com Deus. Deus, eu quero entregar agora, assim como Ana entregou e pediu a intervenção do Senhor, eu também quero apresentar essa situação e pedir a tua intervenção. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e da palavra do Senhor, que foi lida e pregada. Obrigado porque o Senhor é um Deus que ouve e que responde às nossas orações. O Senhor ouviu a oração da Ana. O Senhor ouviu a oração de tantas mulheres, mães, que passaram por momentos difíceis, algumas até mesmo antes de serem mães, como Sara, Rebeca, como Raquel. O Senhor ouviu a oração de Isabel, o Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor ouve as orações. E nós estamos aqui nesta manhã, Pai, clamando ao Senhor, expondo diante de Ti as questões do nosso coração. Todas as coisas que nos trazem preocupação, que nos trazem sofrimento, como mães, como pais, como filhos, nós estamos expondo ao Senhor agora. As nossas necessidades, nós estamos expondo porque cremos que o Senhor é aquele que ouve, responde e muda a história. Senhor, a Tua palavra declara acerca de Ti, que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Por isso estende as Tuas mãos agora, Senhor. Receba todas as entregas que estão sendo feitas no Teu altar. Receba. Senhor, eu oro agora pelas pessoas que estão enfrentando aflição na alma, seja por conta de situações que estão vivendo com os filhos ou com os pais. Quantas vezes os filhos se preocupam tanto com os pais que estão idosos e que precisam de cuidados, e pais que se preocupam com filhos ainda quando são crianças e adolescentes, jovens. Senhor, nós entregamos todas essas preocupações. Entregamos, Senhor, e pedimos o agir de Deus. Pedimos o milagre do Senhor, pedimos transformação do Senhor. Pedimos, Pai, traga alívio para esse sofrimento, para esta alma. Senhor, que todo fardo pesado seja agora entregue ao pé da cruz do Senhor Jesus Cristo. E que a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, todo o entendimento, guarde a mente e o coração do seu povo. Nós oramos por isso. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Que assim seja, Deus. Que o Senhor realmente fortaleça a vida de cada um de nós. Amém e amém. Amém. Ok. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos do coral para vir à frente. Nós faremos um momento de entrega das nossas ofertas. Lembrando, irmãos, que ofertas, elas são dedicadas ao Senhor, mas elas são voluntárias, né? Eu vou pedir ajuda de vocês para passar aí agora a salva, né, de um para o outro. Por favor, não se sinta constrangido, especialmente você que nos visita, né? Esse é o momento da igreja, mas que seja um momento de bênção para todos nós.